Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Médico para Paciente. Hoje nós temos mais uma convidada para falar aqui com a gente a respeito de uma temática extremamente importante, que é sobre doação de sangue, curiosidades, o que você precisa saber para você ser um doador e caso você seja um doador, o que você precisa saber para continuar doando sangue com segurança. Estou aqui mais uma vez com meu amigo. Fala, Luiz. E aí, Daniel, tranquilo? Sem dúvida, o Junho Vermelho, que é o junho, que é esse período do mês de junho que a gente conscientiza a importância da doação de sangue, é um mês que reforça de que doar é um ato de solidariedade em que a gente salva vidas, né? E ainda mais nesse mês de junho, eu estava conversando aqui em bastidores com a nossa convidada, ela vai trazer pra gente por que junho é um mês tão crítico para nós profissionais de saúde. Estou aqui com a Ângela Penha, ela que é chefe do núcleo de enfermagem do Hemocentro Regional de Campina Grande. Primeiramente, obrigado, Ângela, por ter aceitado o convite. E já começo com uma pergunta. Por que junho vermelho? Por que o mês de junho é tão importante para os hospitais, para a comunidade em si? Muito bem, boa noite, Daniel, boa noite, Luiz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, até porque é uma oportunidade da gente divulgar mais uma vez em todas as mídias sociais, rádio, TV, enfim, onde nós tivermos a oportunidade, a gente aproveita para divulgar e fazer esse chamamento, né, desse ato de solidariedade tão importante que pode salvar vidas, que é a doação de sangue. Muito bem, o mês de junho, como a gente conhece o Junho Vermelho, ele é um mês de conscientização mundial para doação de sangue. A gente teve agora recentemente o dia 14 de junho, que é o Dia Mundial do Doador de Sangue, e aí durante esse mês a gente tenta fazer com que essa campanha seja bastante divulgada em todas as mídias, para que as pessoas se sensibilizem e procurem um hemocentro para fazer a sua doação, para efetivar a sua doação. Esse mês de junho, como a gente sabe, aqui em Campina Grande, é um mês de muita festividade, aliás, não só em Campina, em todo o estado, né? Então, a gente tem realmente essa necessidade, porque as pessoas começam a transitar de forma muito maior de uma cidade para outra, e a gente sabe que trânsito, a propensão de acontecer acidente é muito grande, principalmente quando tem muito movimento na estrada. E a doação de sangue pode salvar a vida de uma pessoa que venha a sofrer um acidente, também, assim como também de pessoas que tenham cirurgias eletivas ou cirurgias de urgência. Todos esses procedimentos, a maioria deles é necessário a doação de sangue. O paciente que está lá precisa de sangue. Outra coisa também que vale salientar. Esse mês de junho, principalmente, a gente tem muito acidente com queimadura, crianças e adultos. E aí, muitas dessas pessoas que sofrem esse tipo de acidente com queimadura, elas também precisam de sangue. A maioria delas. Então, por isso que a gente lançou essa campanha, Junho Vermelho, para tentar fazer essa conscientização, para fazer esse chamamento maior, né? É legal, muito interessante. Vale lembrar também um pouquinho que o sangue ele contém vários hemoderivados, né? Existe um mito, não sei se isso é mito, ou como que vocês acreditam nessa questão, que uma bolsa de sangue pode salvar 4 pessoas? Como é que vocês veem nisso? Como é que é essa questão? É isso mesmo, viu, Daniel? Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. O ato da doação de sangue propriamente dita é uma coisa muito simples. Hoje, o doador, seja homem ou mulher, entre 16 e 69 anos, pode procurar o Hemocentro, no caso de Campina Grande, o Hemocentro Regional de Campina Grande. A gente fica ali na rua Eutécia Vital Ribeiro, sem número, Catolé, bem facinho de chegar, nas proximidades da rodoviária, entre a terceira gerência de saúde e a Policlínica do Catolé. Hoje o doador chega na recepção, faz um cadastro, se for doador de primeira vez, passa pelas triagens do Hemocentro, muito simples, acontece rapidamente, toda a equipe está lá capacitada para fazer uma anamnese, saber se ele está bem de saúde, observar todos os critérios que são necessários para que ele seja apto a doar. Legal. Veja que uma coisa importante que ela colocou sobre a idade, né? A gente sabe que existem algumas restrições de pacientes mais velhos.
Quando o paciente é mais velho, eu posso ser doador de primeira vez sendo mais velho ou existe algum limite? Isso, Luiz. Deixa eu dizer bem direitinho. Entre 16 e menores de 18 anos, é necessário que o doador vá acompanhado de um responsável legal. Esse responsável acompanha todo o procedimento, desde a chegada até a doação propriamente dita. Entre 60 até 69 anos, ele não pode ser doador de primeira vez, ou seja, ele tem que ter tido pelo menos uma doação anterior. E aí segue normalmente a doação, tá? Repetindo, entre 16 e menores de 18 anos e acompanhado com um responsável legal, que vai acompanhar todo o procedimento do início até o fim. E após os 60, é necessário que ele tenha feito pelo menos uma doação anterior. Ou seja, não pode ser doador de primeira vez acima de 60 anos. Nessa questão que a gente falou um pouquinho, né, de um doador, de uma bolsa de sangue salvar até 4 pessoas, é que muitas vezes a pessoa que é leiga, que não faz parte, né, do dia a dia, né, da emergência, ela pensa que quando chega um trauma, quando a gente está durante uma cirurgia, a gente vai pedir sangue no geral. Normalmente a gente identifica o que está acontecendo com o paciente. Então, por exemplo, houve um trauma, né, o paciente um trauma fechado. A gente acredita que ele perdeu sangue, porque a gente faz alguns exames, o paciente está chocado ali, a gente já vai começar a passar sangue para ele, mas especificamente a gente pede uma determinada célula, uma determinada proteína para o paciente poder carrear e poder se manter vivo. Então, normalmente nesses traumas a gente pede concentrado de hemácias, que são algumas células que vão ajudar a manter o paciente com trocas, né, com oxigênio, tudo. Mas em determinados momentos, por exemplo, quando é um trauma muito grave, a gente abre um protocolo, que a gente chama protocolo de transfusão maciça, que aí a gente vai utilizar não só hemácias, a gente vai usar plasma, a gente vai usar plaquetas, vai usar crioprecipitado. Basicamente a gente usa os quatro componentes do sangue quando o paciente tem um trauma muito grave. Então, às vezes o paciente utiliza diversas bolsas. Tem pacientes que usam, num trauma, às vezes usam 15 bolsas, aí vai 3 de plasma, vai crioprecipitado 1 ou 2, aí vem plaquetas, vem um monte de hemácia. Então, não necessariamente o paciente vai usar só uma coisinha. No início a gente começa com plaquetas, com hemácias, que são as mais comuns, são as principais, eu acho que é o que a gente mais consome, tanto na cirurgia quanto em trauma, mas que quando você está doando lá no hemocentro, você está doando sangue, mas com o hemocentro, com diversos exames, vão tentar separar o seu sangue em diversos componentes, né? Então vai em plasma, vai em plaquetas, vai em hemácias, crioprecipitado, que são algumas proteínas bastante importantes no caso de coagulação, quando o paciente está perdendo sangue, a gente não sabe que tipo de enzima, o que está acontecendo ali, a gente passa um complexo todo para ele, para ver se ele para de sangrar, porque às vezes a gente vai para uma cirurgia e o paciente não para de sangrar. E aí é importantíssimo esse crioprecipitado. E aí eu queria falar para você, existe um custo, como é que é? As pessoas pensam, eu vejo isso muito no dia a dia, que eu estou doando sangue, não tem custo nenhum, não tem problema, e aí eles pensam, não, isso é de graça, eu estou doando de graça, vai ser de graça depois para receber. Como é que é essa questão de custos, como é que funciona? Então, só para enfatizar o que você disse, né? A bolsa de sangue, ela é dividida realmente, fracionada, em todos os seus hemocomponentes, né? Esses componentes, eles só são liberados após todo uma qualidade. Ela vai para a distribuição, os exames, quando você chega lá, é coletada uma amostrazinha do seu sangue, são feitos vários exames, e aí esse sangue ele só vai ser distribuído após os resultados desses exames. Se por acaso acontecer de algum exame desse der algum probleminha, a gente convoca novamente esse paciente para que ele colete novamente, ou seja, é o que a gente chama de segunda amostra, para que ele repita os exames e aí veja realmente se esse sangue é seguro e se o paciente pode receber esse sangue, certo? Qualquer bolsa de sangue que apresentar reatividade sorológica, ela vai ser descartada e o doador vai ser comunicado, tá bom? Para que seja devidamente orientado e seja tomadas as providências, certo? Então veja que é seguro, né? Enfatizar aqui de que receber a bolsa é seguro. A bolsa passa por uma série de processamentos e esses processamentos eles trazem a qualidade e a segurança de quem está recebendo, em que evita que seja transferido doenças, infecções e faça com que o princípio ativo, que é a hemácia, a plaqueta, um hemocomponente qualquer, tenha a sua atuação adequada. Isso, tanto é seguro para o doador doar, como é seguro para o paciente que vai receber, né? A gente tem uma equipe capacitada
Se por acaso o doador precisar de um atendimento mais criterioso na hora da doação, nós temos médicos de plantão, enfermagem, todo mundo é habilitado para que esse atendimento seja feito dentro do próprio Hemocentro. Se por acaso for alguma coisa maior, a gente solicita um atendimento externo, solicita SAMU, enfim. Essas intercorrências é importante. Quando eu recém-formado, me formei em 2014, eu era médico do Hemocentro. Era uma profissão nova lá que estavam chamando de que precisava de ter médico na intercorrência. Aí a pessoa fica, nossa, que tipo de intercorrência pode ter? Para quem nunca doou sangue, primeiro se tranquilize, a maioria não vai ter nada. Não vai ter nada. Claro, você seguindo a recomendação, está em bom estado de saúde, se alimentou bem, dormiu bem, não vai sentir nada. Mas algumas pessoas, mulheres mais magras, mulheres com peso lá limítrofe, elas podem ter o quê? Queda de pressão, sudorese, mal-estar, às vezes até desmaiar. E tem aqueles pacientes que podem desmaiar e fazer umas posturas tônicas. Que tem gente que diz, meu Deus, olha só, uma pessoa foi doar sangue e teve uma convulsão. Não é bem uma convulsão, é uma síncope vasogênica tônica convulsiva. Não é uma convulsão, isso não quer dizer que a pessoa é epiléptica, é porque houve uma síndrome de baixo fluxo cerebral. Menos sangue foi pro cérebro e o cérebro reagiu com posturas distônicas. Aí eu te pergunto, peso, idade você já falou, e o peso, ele é um fator que também é proibitivo? Na verdade é um dos critérios. O doador hoje, por isso eu falei que eles passam por toda uma triagem, né? Exatamente para quê? Para olhar peso, aferir pressão, hemoglobina, enfim, tem todos os critérios. Um deles é o peso. Hoje, a doação de sangue, para ser efetivada, é necessário que o doador pese acima de 50 quilos. Senão, infelizmente, ele vai ser inaptado. Abaixo de 50 quilos não tem como doar. Outra coisa, se por acaso a gente observar no ato da doação que o doador começa a passar mal, quando ele começa a passar mal, é muito nítido, apesar de ser muito raro, mas é muito nítido. Então, assim, ele começa a perder a cor, né? E aí a gente já suspende a doação, a gente não dá continuidade, claro que não. A gente consegue coletar até 450 ml de um doador saudável, que é o que a gente prioriza, que ele esteja saudável, mas se por acaso acontecer isso, dele começar a passar mal, se sentir mal na hora da doação, a gente suspende, não continua não, certo? Normalmente essa questão do peso, acredito eu que é porque basicamente quanto mais magra a pessoa, menos massa muscular a pessoa tem, a probabilidade dela ter menos sangue, ter menos líquido no corpo dela é muito maior, isso é claro. Aí acaba que se a gente tira uma quantidade de líquido rapidamente, no caso de uma transfusão de sangue, o paciente tende a ter uma hipotensão e essa hipotensão pode gerar um monte de coisa. O paciente pode desmaiar, pode ficar com náusea, aquelas coisas todas. Aí se o paciente tiver qualquer problema neurológico pode ter convulsão, essas coisas que o Luiz falou. Mas a gente está lembrando que isso é raro de acontecer, até porque quando a gente faz o cadastro lá no Hemocentro, uma das perguntas que as meninas perguntam lá, que o pessoal da recepção durante a entrevista fala, é se você está bem alimentado, se você bebeu bastante líquido. Inclusive eles costumam orientar, beba bastante líquido antes de vir, se alimente, justamente para você ter bastante líquido no seu organismo, não necessariamente só sangue, porque quando você perder o sangue, quando você estiver doando sangue, o líquido que está no terceiro espaço, o líquido que você tem no seu organismo, ele entra para a corrente sanguínea, uma forma, metabolismo seu, ele faz isso constantemente, à medida que a gente vai perdendo líquido, ele vai voltando, porque se a gente não tivesse esse controle na homeostase, a gente toda hora ia ter hipotensão. Então, se a gente está perdendo, o organismo vai começar a produzir uma série de hormônios que vai fazer uma vasoconstricção, a gente vai manter a pressão ali normalzinha. E alguns pacientes que têm um distúrbio, que aí vai depender de se estava bem preparado ou não, se tinha alguma condição que gerou isso, né? Aí eu queria saber, assim, nessa questão, assim, e quando o paciente chega com faz uso crônico de medicação, tem alguma medicação que vocês ficam mais atentos, que é proibitiva ou que requer um pouquinho mais de cuidado antes de doar sangue? A gente tem, Daniel, um manual na nossa triagem clínica com diversas medicações que, na hora da anamnese, a gente pergunta, faz uso de alguma medicação? E dependendo da medicação, ele se torna apto por alguns dias, por alguns meses. Enfim, por exemplo, hoje em dia, o uso de sertralina, que é muito comum. Hoje em dia, a gente tem muitos doadores que chegam lá no Hemocentro Regional de Campina Grande, que faz uso de sertralina. Até pouco tempo, isso inaptava o doador. Hoje, não mais. Hoje, o uso de sertralina já
já deixa ele apto. Ele pode fazer a doação tranquilamente, fazendo uso de sertralina. Metformina, se for, por exemplo, para tratar policisto, muitas meninas também fazem esse tipo de tratamento. Depende também da dosagem. Se for um diabético, aí a gente já torna inapto, dependendo da quantidade. 850, 500, enfim. Não é por ser diabetes, é Não. pela medicação. Pela porque medicação, a metformina isso. ela pode gerar uma acidose metabólica. Exato. E quando você tira o sangue, a acidose é um desequilíbrio ácido-base, um desequilíbrio que acontece na corrente sanguínea. Se você tira esse sangue, você pode precipitar essa acidose. E outra coisa também que a gente não faz, a gente não orienta o doador a deixar a sua medicação, entendeu? Por exemplo, o uso da sertralina em maior quantidade, a gente não vai dizer, olha, você tem que parar a medicação para vir doar. Não, a gente não faz essa orientação. A gente orienta o seguinte, volte ao seu médico, diga para ele que você quer ser doador e aí ele vai orientar como fazer, se for possível, ele faz a suspensão da medicação para que você retorne e faça a sua doação, entendeu? A gente não faz essa orientação para parar nenhuma medicação, de forma nenhuma. Eu lembro que um ponto que a gente também trabalhava muito nessas campanhas da busca ativa de doadores eram os doadores com algum tipo de seja vacina, tipo campanhas de vacina em paralelo com campanhas de doação de sangue, não pode, né? Quais são os tempos? Isso varia de vacina para vacina? Sim. Como é que é a recomendação? Sim. Por exemplo, a da gripe, a influenza. Se for o vírus vivo, mesmo sendo atenuado, aí ele fica inapto por apenas 48 horas. Se não for, ele pode doar após 24 horas. Depende muito da vacina. E aí a gente tem todo um manual com todas as vacinas. Pessoal. Imenso. Por isso que tem que ter um profissional de nível superior treinado e capacitado para isso. Porque é longo. Quem já passou por doação vai lembrar que uma sequência de perguntas enormes que são fundamentais. Desde cunho de comorbidades. Pergunta, você tem doenças no coração, pulmão, fígado, rins, osso, câncer... Doenças, crises convulsivas, desmaios inexplicados. Tem que abranger tudo isso. E é importante a honestidade, né? Isso. De que maneira vocês sensibilizam as pessoas da honestidade? Olha, a gente tenta sensibilizar, deixando claro de que não estamos inaptando ele definitivamente por o uso de uma medicação, porque tomou uma vacina. A gente tenta esclarecer. Outra coisa muito importante. Se lá na triagem clínica ele foi inapto por algum motivo, a gente faz as devidas orientações num setor de orientação ao doador inapto. Por exemplo, hoje você não vai poder doar por determinado motivo. Aí a gente explica o motivo e diz, olha, você vai passar 30 dias bloqueado. Aí essa observação fica em toda a hemorragia. Então, quando ele chegar novamente, se ele porventura esquecer que vai passar 30 dias bloqueado, 30 dias inapto para doar, ele chegar novamente na recepção e apresentar a documentação, lá já vai estar dizendo que ele está bloqueado por tantos dias. Vamos supor que faltem 12 dias para ele se tornar apto novamente, aí a recepção já explica, olha, falta 12 dias para você se tornar apto novamente, você procura o Hemocentro daqui a 12 dias e aí efetiva a sua doação. É legal. Essa questão da honestidade que o Luiz falou é porque assim, a gente tem tem todos os protocolos lá, né, no Hemocentro, que é bastante interessante, e é justamente para ter segurança para quem está doando e para quem está recebendo. Então, muitas vezes a pessoa naquela vontade de doar, né, de querer ajudar, ela tende a querer omitir algumas informações, pensando com medo, né, de que vá ser considerada como inapta. E aí, se ela for considerada inapta, é porque ou vai ser ruim para quem vai receber ou vai ser ruim para ela que está doando. Então, é sempre muito importante ser bem sincero, né, naquelas perguntas. E até mesmo tem depois que a gente doa, a gente ainda assina um papelzinho falando, aquilo que você falou realmente era verdade. Como é que chama aquele... Voto de exclusão. Aí se durante um tempo lá, na hora que você doou, terminou de doar, Na verdade, a sua cabeça, né, começou a pensar, meu Deus, será que eu acho que aquilo ali pesou e tal. Você ainda tem a oportunidade de apertar, de fazer aquele xizinho lá, né, colocar na urna lá tranquilamente, ninguém nem vai perceber. Ficou com vergonha de dizer alguma coisa, agora ninguém tá te vendo. Aí você vai e coloca, né. Agora é eletrônico, né, porque pelo menos... É eletrônico agora, Fortaleza é eletrônico, então, tipo, na hora da O meu era
era no papelzinho lá, ó. É o papelzinho. Tem papel aqui? No finalzinho lá, você tem eles entregam um papel, né? Aí você vê, aí, aquilo que você falou mesmo é verdade, a gente pode confiar. Mas isso é após a Isso. coleta de sangue? Até Não. no ato da própria coleta. Quando termina, tá. ele... Às vezes você tá no lanche, uma vez foi no lanche que me entregaram, uma Não, vez é foi na hora que eu tava lá. na coleta, depende. Quando ele passa pela triagem, a gente explica que existe essa... Vai que você esqueceu alguma coisinha, né? Porventura lembrou na hora da coleta, já estava lá fazendo a doação, aí você pode marcar lá o voto de exclusão e Entendi. se resguardar. Você tenta. Às vezes esquece, por algum motivo. Uhum. A gente faz uma série de perguntas na hora da triagem, mas às vezes realmente passa, entendeu? Às vezes a pessoa fica um pouco constrangida de responder e aí depois a consciência pesa um pouco. Não, eu vou avisar aqui que não vai dar certo hoje, não. Tatuagem. Lembrando que, só um minuto, lembrando que isso não vai torná-lo inapto, definitivamente, né? Exato. Ele vai ser orientado a voltar quando poder doar. Tatuagem. Eu tenho tatuagem, então eu tenho a regra do pessoal que tem tatuagem assim, não pode, tem que ser número ímpar, né? Aí eu fico, frequentemente, eu fico fazendo, aí o está agora ímpar. Aí é um ponto que acaba me deixando inapto por Tem um que ser período. número ímpar? É. Como assim? Quem tem tatuagem, número você nunca de- fica. Ou você tem uma ou você tem três, você não pode ter duas. É. Ah, isso é novo pra mim. Você tem quantas? Cola, eu tenho 5. Ah, você tá ímpar, então. Então você pode. Só que aí você tem que esperar um período, né? Lembra pra gente, quem tem tatuagem ou quem renova, faz retoque. Espera quanto tempo? Tatuagem, micropigmentação de sobrancelha, maquiagem definitiva, lábio, enfim, piercing, 12 meses. 12 meses. Principalmente porque, assim, atualmente, mas acho que é um protocolo mais por questões de segurança, assim. É porque antigamente as tatuagens, não a que o Luiz fez agora, moderna aí no estúdio super top, mas é que o pessoal utilizava muito cobre, muito metal pesado. E aí o pessoal acaba que fica esse metal pesado sendo absorvido por muito tempo. Atualmente Sem falar dos riscos de doenças infecciosas. já melhorou muito a tinta que utiliza nas tatuagens. Tem metal pesado, mas não é o tanto que tinha. Mas aí acabou que é esse protocolo mesmo. Mas assim, eu já vi um cara que fez uma tatuagem muito grande nas costas, se intoxicou. Nossa. Por chumbo e tal, veio parar. Aí acaba que, e era, não sei se a tinta era boa, que era, eu lembro disso aí na residência, que aí teve um problema hepático e tudo. Essa questão é importante salientar. Mas uma outra coisa, não sei se o Luiz sabe, as suas pacientes que ele fica fazendo botox, Sim. botox, você acha que pode ficar doando sangue? Pois é, não, né? Qual o período de toxicomotúrico? 6 meses. 6 meses, É. né? É mesmo. Eles Tá ficam sem dor de vendo? cabeça e não podem Não estar pode. auxiliando a Botox, comunidade. até pra face, essas coisas. Principalmente o seu, que é pra enxaqueca, que é uma quantidade enorme. Uhum. Ele utiliza o que dá pra 3 pessoas ficar com a cara esticada, ele utiliza numa pessoa só pra não ter enxaqueca. O importante é não ter enxaqueca. Agulhamento, acupuntura, Aí então se tudo for isso. pro fisioterapeuta fazer agulhamento a seco, Mesmo você, olha, o seu fisioterapeuta garante para você que é seguro. Mas você não pode garantir para mim, lá dentro do Hemocentro, que é Entendi. seguro, entendeu? por quebra de barreira. Isso. Entendi. Então o protocolo é esse mesmo. 12 meses. 6 meses, Endoscopias, né? né? Endoscopias. Procedimentos de endoscopia, colonoscopia, 6 Você meses. que faz muita, como é que é? 6 meses, 6 viu? Ó, meses. você tá fazendo Não, mas aí endoscopia. no caso da endoscopia seria por conta do sedativo que é utilizado, Isso, entendeu? exato. Aí, Ah, é do sedativo? É. Não sabia não. Também. Eu pensei que era... Mas também tem risco de infecções, né? Tem, mas é A do não, endoscopia. mas a sedativos. endoscopia, a infecção na endoscopia por exemplo, Raríssima. porque assim, pensando até quando a gente tem alguns casos na endoscopia que a gente faz profilaxia para infecção. Então, por exemplo, se o paciente tem distúrbio de aorta, de alguma válvula mitral, de alguma válvula cardíaca, e vai fazer uma dilatação de esôfago, por exemplo. Aí sim, a gente tem um protocolo que a gente vai fazer um antibiótico antes, igual quando vai tirar um dente. Faz antibiótico antes, durante e depois do procedimento a gente faz um pouquinho de antibiótico. Mas tirando isso, o paciente não tem nenhum problema cardíaco de válvula, nada, vai fazer a dilatação sem problema nenhum. Não vai ter translocação bacteriana, nada. Pode dar o azar aí do 1%, 0,5% que tem na literatura, de você ser o não felizardo aí, né? A pessoa que vai ter o azar de ter esse problema. Mas, por exemplo, ligadura elástica, que a gente está entrando, o paciente está sangrando, a gente coloca a ligadura, não se faz antibiótico como profilaxia. Faz ali o procedimento e vai embora para casa sem antibiótico para casa, sem antibiótico. Quando está internado e o paciente é cirrótico, que está sangrando, que a gente vai colocar as liguinhas, vai fazer a profilaxia porque o paciente pode ter translocação PBE. bacteriana por PBE.
Porque aí aquele sangue que entrou no trato digestivo dele ali pode puxar bactérias e as bactérias irem para a barriga dele e tem um problema grave. É uma série de condições. Eu lembro que eu tô aqui passando um filme na minha cabeça. Eu lembro que quando eu começava a triagem, eu ficava assim, meu Deus, qual vai ser a novidade, né? Porque aí você carrega um livro, bicho, é grande, tipo, se não me engano, acho que tem umas 70 páginas. Aí você fica assim, tá, você fez um procedimento oftalmológico. Quanto tempo? Pode ou não pode? E às vezes vinha paciente, isso deve acontecer com você. Chegar, doutora, ó, eu tenho isso, posso ou não posso? Tipo assim, acho que tudo tem que estar na sua cabeça. Tudo. Realmente é muito criterioso. E aí a Que gente bom. vai... Hoje, lá no Hemocentro, a gente tem 2 salas de triagem clínica, que é onde é feito onde são feitas essas perguntas. Então, assim, cada setor tem o seu manual para acompanhamento e cada triador tem o seu próprio manual. Por quê? Porque a cada ano a gente faz uma atualização desse manual. E essa atualização é feita também baseada nas dúvidas que o próprio triador tenha na hora da triagem. Às vezes acontece, então a gente... Situações que não estavam previstas. Isso, e aí a gente recorre ao nosso Hemocentro coordenador, que é o de João Pessoa, e aí a gente faz um treinamento junto ao pessoal do Hemocentro coordenador para tirar essas dúvidas. Isso é feito a cada ano. Quando a gente termina o treinamento, aí nós fazemos a atualização do nosso manual, entendeu? Esse manual, ele é um manual nacional? Isso, baseado na RDC. Existe alguma diferença a nível regional que você inclua ou não inclua ou não? Não, ele geralmente segue a RDC, então é um padrão, tá? Entendi. Só que como eu disse a você, às vezes a gente precisa de anotações da nossa vivência, entendeu? Por exemplo, esse mês de junho aqui é bem atípico pra gente, mas não é o caso de outros estados. O Nordeste tem muito festejo junino, né? Então a gente tem realmente que ter mais cuidado em relação às perguntas, por exemplo, de ingestão de álcool. Não pode passar batido de jeito nenhum, porque a gente sabe que todos os dias tem festa, né? E as pessoas saem e bebem. E um dos critérios para você ser doador, ter tido uma boa noite de sono, pelo menos 6 horas de sono. Se você vai para a festa, você não teve uma boa noite de sono, amanhece o dia lá no Hemocentro para doar, não vai doar. Isso vai torná-lo inapto, mais inapto por um pequeno período. Vai para casa, descansa, volta no dia seguinte. Bebeu, ingeriu bebida alcoólica, 12 horas, entendeu? Aí essas coisas a gente tem que estar bem ligado. São particularidades desse mês aqui na nossa região. É muito interessante. Essas questões que tem dos protocolos aí para doação de sangue, quando a pessoa é leiga, eu lembro que eu tinha um grupo de amigos, nós éramos uns 3 ou 4 que a gente doava sempre. E às vezes era isso quando eu era adolescente, tudo. E um dos questionamentos lá de quando a gente estava doando, às vezes quando um não podia doar, caía ficava inapto para algum problema, tudo, porque tinha vontade de doar, tudo mais, era, nossa, mas eu estou querendo doar e eles não querem meu sangue e tal, né? A gente tem que pensar nessas questões. Por exemplo, se o paciente fez consumo de bebida alcoólica, o seu sangue vai estar com não necessariamente as hemácias, mas o restante do sangue está com uma série de problemas metabólicos aí, né? Aldeído, um monte de produtos metabólicos que às vezes, na hora que for fazer a filtragem lá do sangue, pode passar e um receptor pode receber e ter um mal-estar, ter uma reação. Então, tudo isso faz sentido. E aí, às vezes, essas perguntas que faz, é porque, assim, pensando economicamente, né? Se o paciente ele acaba mentindo ou tendo querendo doar demais por algum motivo específico e ele mente e acaba doando, se depois que faz toda aquela série de exames, né, todas aquelas baterias sorológicas, faz o máximo de exame, e aí acontece que ele tem alguma doença, alguma coisa que vai impedir daquele sangue ser utilizado, o prejuízo foi muito grande, né? Aí a gente pensa mas como assim? Gente, é muito exame. Uma bolsa daquela é muito cara, gente. Muito cara. A bolsa em si já é cara. Aí você vai descartar. Exatamente. A bolsa em si é cara. O kit de aférese que a gente faz para doação de plaqueta aférese, um kit custa R$ 1.500, né? Assim, não vamos falar em valores, mas vamos deixar a população consciente de que é um procedimento que tem um custo, um alto custo. Então, é interessante que você responda com honestidade quando você estiver lá na triagem, para que a gente não sofra, o nosso estado não sofra com esse custo desnecessariamente.
Há uma coisa que é bom também a gente trazer. Quando um familiar, a gente sempre recomenda cirurgião e que cirurgia eletiva, dizer, vá fazer doação, porque seu ente querido vai precisar de bolsa de sangue e tal. Aí, quais são os passos de uma pessoa que faz uma doação direcionada? Eu posso querer doar e o meu sangue é o que vai para minha mãe, por exemplo? Explica pra gente. A gente tenta deixar o doador que chega dessa forma consciente de que não vai faltar sangue para o irmão, para o tio, para o pai, enfim, para o parente que ele foi lá fazer essa doação específica. A gente dá sim, no ato da doação. Luiz chegou lá e quer fazer uma doação para a amiga dele que se chama Cristina. Ele vai receber uma declaração. Luiz doou para Cristina, que está internada em determinado hospital na cidade de Campina Grande. Mas a gente deixa Luiz ciente de que não vai faltar sangue para Cristina, parente dele, entendeu? Porque não vai ser o meu sangue que vai. Necessariamente não vai ser o seu sangue, até porque o seu sangue vai passar por Até todo... ficar pronto o seu sangue, se a sua parente fosse esperar o seu sangue, ela já tinha morrido. Isso, exatamente. Todo dia a gente faz distribuição de sangue e assim... É interessante que você vá? Sim, para que haja a reposição daquele Exato. sangue que vai sair Reposição. para sua parente, entendeu? Mas não há esse perigo, digamos assim, iminente de acontecer dela ficar sem o sangue de jeito nenhum. Existem as baixas de doação? Existe sim, mas como eu te disse, quando a gente estava conversando nos bastidores, a gente tem muitos grupos, a gente tem umas relações estratégicas que acionam esses grupos, sempre que a gente nota, tá mais baixo, vamos acionar um Doadores grupo. dos grupos tais. Isso, por exemplo, uma Entendi. igreja determinada, ela entra em contato e aí vem aquele grupão de 20, de 30 pessoas, entendeu? Sei lá, uma empresa que ela tenha feito já esse trabalho de educação, aí eles vêm. Existem vários grupos para que a gente faça também, isso. por parte de vocês. Exatamente, fazemos sim. Frequentemente a gente faz esse trabalho de educação em empresas, supermercados, igrejas. Frequentemente nós fazemos isso sim, para justamente na hora que a gente precisar, a gente acionar esses grupos e não haver essa baixa. Antigamente, até antes da pandemia do Covid, tinha uma restrição para doadores que faziam parte de LGBT e tudo. Atualmente eles podem doar. Homens e mulheres entre 16 e 69 anos que estejam bem de saúde podem procurar o Hemocentro para efetivar a sua doação. Lembrando que eles vão passar por todas essas triagens e aí a gente vai lá observar se estão aptos para doar naquela situação. Uma coisa importante claro, a triagem ela é um momento extremamente pessoal. E tem perguntas que eu acho que também não vale a pena a gente escruciar todas, porque é importante que isso seja guardado para o profissional e a relação do doador e o profissional triagista. Agora me diz uma coisa, quando o paciente... eu já escutei muitas pessoas dizer assim, não, vou no Hemocentro para fazer os meus testes, tipo assim, laboratório, né? Óbvio que isso não pode. Hemocentro não ficou para fazer testagem de nada. Porque antigamente, não sei como é que se hoje acontece, porque na minha época eu recebia os selos de estrelas. Doador 5 estrelas, eu era doador 5 estrelas, viu? Doador 5 estrelas. Aqui no estado tem essas estrelas de estímulo. E agora a gente volta a falar dos custos, né? Então, todas as vezes que você vai ao Hemocentro para fazer a sua doação, a gente faz realmente a coleta para que seja feita uma bateria de exames para certificar a qualidade daquele sangue. Mas são exames caros, então assim, não dá para você ir ao Hemocentro para fazer os exames, você vai para fazer a sua doação. E aí, a partir da doação, a gente vai averiguar se há algum problema ou não, certo? A passagem do doador na recepção e logo após no serviço social é justamente para isso. Para que a gente já pegue o contato desse doador, faça lá aquela listinha com telefone, endereço, um contato bem fácil, né? Bem acessível, para justamente aquele doador 5 estrelas ser contactado numa necessidade maior, no caso da aférese. A gente tem lá pessoas que ficam, digamos assim, no pódio. Essas aqui são as que podem fazer aférese, que a gente precisa de uma quantidade de plaqueta maior para que esse paciente doe aférese, enfim. Existe sim essas 5 estrelas, sim. A gente nem havia pensado, mas eu acho que eu vou criar isso aí. Eu recebi estrela em tudo, adorava receber estrela. Também é importante dizer que o doador, ele, após 30 dias da doação,
Se por acaso ele não for contactado para fazer uma segunda amostra, a segunda amostra é quando tem algum probleminha, né? Então, medo, todo mundo tem medo dessa segunda ligação. Ave Maria. Então, 30 dias após a doação, ele pode ir ao Hemocentro para pegar a carteirinha dele de doador e receber o resultado dos exames. Tem que pegar a carteirinha, né? Tem uma carteirinha, se você Lá no quiser. Ceará, passaporte. chegava lá. Chegava o quê? No Na minha endereço? casa, era ótimo. A estrelinha e a carteirinha. Mas aí, isso aí é Custos. né? Eu gostei da ideia da estrelinha, vou tentar implementar aqui. O interessante é assim, esses são os benefícios, né? Quais são os benefícios que um doador de sangue tem? Muito bem, os benefícios. Vamos para a parte boa, além do lanche. Além do lanche, que normalmente é muito gostoso. Hoje- Você escolhe presunto ou queijo, né? Bom, Não, tem local que tem os tem um de caprichado, frango, né? tudo, vai depender de... Enfim, além do lanche, a gente sabe que o doador hoje ele pode se inscrever em concursos dentro do estado de forma gratuita. Antigamente, no meu tempo, ainda era vestibular. Eu lembro que eu já era doadora e aí a gente fazia vestibular de graça. Era maravilhoso. Hoje são os concursos, né? Ele pode se inscrever gratuitamente dentro do estado se ele tiver pelo menos 2 doações naquele ano. Por exemplo, vai fazer um concurso em 2024, ele tem que ter tido 2 doações naquele ano de 2024 e aí pode se inscrever gratuitamente. Lembrando que o intervalo de doação para homem, 60 dias, para mulher, 90 dias, né? Para que ele não corra com essa história. Vamos doar para a gente se inscrever de graça. Mas existe esse intervalo, certo? Legal, fora os exames, né, que se você for pagar numa clínica, é muito caro. Prepara o bolso aí, e são exames que você vai receber depois, lá junto com a sua carteirinha, igual. E esses exames do doador. são extremamente interessantes. E pensando em quem é, por exemplo, quem é estatutário, quem trabalha, que passou num concurso público, você tem, dependendo do concurso público, você tem alguns benefícios, às vezes você tem mais de um dia, e pelo CLT você tem um dia de trabalho, de trabalho não remunerado. Você vai ganhar sem trabalhar. Tá? Então, mesmo, né? Só que aí, detalhe, lembrando, parece que, pelo menos na minha época, não podia ser o dia, se você trabalha de plantão, doar no dia do seu plantão. Não. Mas aí a gente está pensando na nossa classe médica, né? Não, estou pensando no pessoal. Porque no dia do plantão também, aí, se você trabalha de plantão, você está programando num dia que não tem como. Estou pensando de quem está Tá pensando CLT, em faltar né? o plantão. CLT, que não dá. Na verdade, nem mencionei, mas realmente ele tem um dia de folga no trabalho. É verdade, acabei não lembrando disso. E aí pode ser no dia que ele está doando ou no dia que, normalmente é no dia que você vai doar. Você já falou, eu vou doar sangue amanhã, aí eu já não vou. Aí A empresa tem que acatar isso. Sim. Não pode mandar embora, não pode. Isso aí é estatutário. Todos os doadores. Estatutário, né? Não pode não. Todos os doadores saem do Hemocentro com a declaraçãozinha que esteve lá doando naquela data e aí merece um dia de descanso, principalmente se for um trabalho mais pesado, né? A gente orienta mesmo que se resguarde um pouco de atividades mais pesadas no dia da doação. Legal. Caixa tem mais de alguma perguntas. coisa? Tinha, deixa eu ver aqui, tinha perguntado sobre... Sim, alimentos gordurosos. Comi uma feijoada, agora eu vou doar. Pode ou não pode? Pelo menos 3 horas após uma refeição assim mais copiosa, digamos assim, uma mais pesada, né? Mais gordurosa. Pelo menos 3 horas após essa refeição. É porque senão a probabilidade de você passar mal lá é muito grande. Também porque eu já vi bolsas, gente com pacientes que tem hipercolesterolemia, né? Hipercolesterolemia, ou então... É pura gordura. É branca, pura gordura. Para o exame na hora, né? Nossa Eles nem continuam. Continua não, suspende. Porque às vezes o paciente descobre que ele tem hipertrigliceridemia ou colesterol, principalmente triglicerídeo, que deixa ficar daquela cor é triglicerídeo. Aí começa a ver que o negócio está começando a mudar de cor, que não está vermelhinho, que não está bonitinho, você já para e fala, procura um médico, um cardiologista, um endócrino, porque provavelmente seu triglicerídeo está extremamente alto. Aí é bom que o paciente, teve a oportunidade de descobrir mais um benefício, descobriu que tinha triglicerídeo alto no exame. E a gente tenta, inclusive, já encaminhar o paciente, se for um caso, vamos supor, de alguma anemia, alguma coisa lá, hemoglobina baixa. Isso. A gente já tenta fazer com que esse paciente, esse doador, naquele momento vire um paciente. A gente tem o lado do ciclo do sangue, que é o do doador, e tem o lado do paciente, atendimento do paciente, onde a gente tem os hematologistas que já fazem encaminhar o paciente para o ambulatório de hematologia. Já conseguimos encaminhar para lá. Que legal. Tá? Na minha caixinha de perguntas não tem mais nenhum. Também. Show. Então, estamos chegando ao final, a gente deixa o espaço para você falar diretamente com o nosso público e reforçar a importância do que foi, do que é o Junho Vermelho e a importância da doação de sangue.
Muito bem, vamos lá. Vamos reforçar o chamamento à população de Campina Grande e também das cidades vizinhas, né? Todas as pessoas, homens e mulheres, entre 16 e 69 anos, que se sentirem sensibilizados por esse ato de amor, que é a doação de sangue, podem procurar o Hemocentro Regional de Campina Grande. Eu já disse nosso endereço, vou repetir, tá? Não precisa você ir, assim, de supetão também, você pode, olha só, fazer um agendamento para fazer a doação. Deixa eu passar o telefone. 33445475. Por esse telefone você consegue fazer o agendamento e marcar um horáriozinho que seja mais conveniente para você para ir lá realizar a sua doação. Vai ao Hemocentro, leva seu documento legal com foto, lembrando que é necessário que você esteja alimentado, tá? Não vá em jejum, mesmo sabendo que vai ter o lanchinho, mas não vá em jejum, não é legal. Precisa que você esteja bem de saúde, teve uma gripezinha, aguarda 7 dias após a cura para procurar o Hemocentro. Não esqueça o seu documento, se for menor de 18, leva um responsável, pai, mãe, enfim, um responsável, e a gente funciona de 7 da manhã até às 18 horas, de segunda a sexta, e no sábado de 7 às 13. E estamos lá aguardando os nossos doadores. Legal. Eu agradeço quem ficou com a gente aqui, que escutou, que participou aqui conosco aqui no nosso podcast, aqui no YouTube. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar o seu comentário, que a gente vai responder assim que a gente tiver a oportunidade. Se você gostou, comenta, deixa 5 estrelinhas, como o Luiz diz. Isso, né? no Spotify. Se você segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, é um prazer, a gente sempre está trocando ideia, tá sempre respondendo os comentários de vocês, as dúvidas. Caso você queira seguir o meu Instagram é @Dr. Daniel Martins, com 2 S. @drluissevero.neurocirurgia, o @ de médico para paciente. @Ângela Maria da Penha Ribeiro. E temos também o Instagram do Hemocentro Campina Grande. Isso. Hemocentro CG. É o Instagram do Hemocentro, correto? Isso. Lá vocês podem ter tanto informações sobre as campanhas que estão girando e, claro, tirar dúvidas também. Eu tô vendo aqui que tem um link que dá para fazer até o agendamento pelo link direto do Instagram. Legal. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço para vocês. Até mais.